Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje é dia de falar sobre as minhas leituras recentes. Eu vou começar falando sobre um livro clássico brasileiro que superou todas as minhas expectativas. Eu acho que ele é o livro que mais se aproxima, assim, para mim, da palavra inesgotável. Este livro é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, publicado em 1956. Eu vou falar sem spoilers aqui, tá? Não só sobre este livro, sobre outras leituras também, mas eu quero começar por este grande aqui. Antes de começar esse livro aqui, eu li os contos, alguns contos das primeiras histórias, depois eu li outro livro que foi Campo Geral, também maravilhoso, lindo, para eu me acostumar com essa linguagem do Guimarães Rosa. E eu entrei aqui então, achando que eu sabia de alguma coisa, mas gente, ajuda, tá? Ajuda sim começar por esses outros livros, mas o começo de Grande Sertão Veredas, as primeiras páginas, eu me senti assim muito perdida, eu me senti num labirinto, eu senti assim o sertão, eu no meio do sertão, como se o sertão fosse um labirinto, e eu não entendia a narrativa aqui do jagunço. Não só a linguagem dele, que com o tempo a gente vai se acostumando, o leitor vai se acostumando e tá tudo bem, é normal essa dificuldade, mas eu também senti uma dificuldade com o narrador. Eu não estava entendendo onde o narrador aqui queria me levar, e depois eu entendi, fui me acostumando e a coisa foi ficando cada vez mais linda, cada vez mais bela. A história aqui então é narrada por um jagunço e ele está contando a história da vida dele. Eu demorei para entender isso. Para uma outra pessoa seria um diálogo, mas acaba sendo um monólogo, porque o tempo todo é o jagunço Riobaldo que está contando a história da sua vida. Então tem muitas digressões. O livro ele começa com um travessão e aí ele continua, não tem pausa, essa narrativa não tem pausa. O jagunço então vai contando aqui essa narrativa oral, esse jeito de falar, a sintaxe também é diferente. E não tem capítulos, não tem pausas, começa aqui com um travessão nonada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. E essa questão de Deus, do diabo, esse questionamento do bem e do mal permeia a obra o tempo todo, permeia toda a obra. São muitos questionamentos, o que está dentro do homem, o que está fora do homem. E aqui o sertão, depois eu vou ler inclusive algumas passagens aqui que falam sobre o sertão, falam sobre outros temas, tá? Passagens lindas. O sertão aqui não é um espaço geográfico, e essa é a magia da obra. Primeiro tem esse estranhamento, né, da linguagem, da narrativa contínua, mas depois que você vai se acostumando, a coisa vai tomando uma dimensão tão imensa que o leitor se mistura aqui na obra. As histórias de vida de Riobaldo, as suas andanças, as suas guerras, seus amores, a parte do amor, esse lirismo, uma das coisas mais lindas da literatura. Existe um amor aqui, porque não é um amor só, ele tá voltando, lembrando então histórias da sua vida, são muitas histórias, mas um amor em específico, que é o amor da sua forma mais bela, é um amor que se preocupa, é um amor na troca do olhar, no cuidado, no bem-querer. É para se entender o que é o amor de verdade. Amor é estar junto, amor é construção, amor é bem-querer, amor é amizade. É um gesto, é um tocar na mão, é esse olhar, é se preocupar com o outro. Gente, que amor lindo, 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 lindo. É uma obra com uma dimensão filosófica imensa.
Tem ação, tem violência, tem amor, tem questões filosóficas, metafísicas, questões de crença, até as questões de palavra, de lei do jagunço, você pode trazer assim também para a realidade, porque é uma terra sem lei, então quem faz a lei ali são os jagunços, são os coronéis, os donos de terras. E sabe o que é lindo no meio de tudo isso? É a ambiguidade, é a dualidade, é a abrangência de sentidos. As coisas não são assim ou assado. Junto com os erros vem a aprendizagem. A vida não é uma linha reta de acontecimentos, as coisas vêm e vão. E nós, ao lembrarmos também do que aconteceu, ressignificamos as coisas. Então, junto com o jagunço aqui também, a gente vai fazer também. Vai participar desse processo também. Nesta edição da Companhia das Letras aqui, depois que termina a obra, existe uma fortuna crítica aqui. E tem uma carta aqui que Fernando Sabino manda a Clarice Lispector, isso em 1956, ano da publicação do livro. Ele está lendo Grande Sertão Veredas, então ele fala para ela ler também, que o negócio é obra de gênio, diz ele. E aí ela responde também essa carta. E aí eu quero ler para vocês um trecho aqui, porque encaixou muito com tudo que eu senti aqui, o que Clarice falou sobre a obra. Vejam só, a data é 11 de dezembro de 1956. Ela diz então que ela está lendo o livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Ela diz: é a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele. Ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita, também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. Um pouco depois, ela diz: o livro, isso que me chamou mais atenção, o livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo, como tudo vale a pena. A menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa, mas vai assim mesmo, misturado. Acho a mesma coisa que você. Genial. E agora, vocês me permitem ler alguns trechos desta obra aqui? Vocês não vão se arrepender. Quem ainda não leu, não tem problema, tá? Não tem spoiler aqui nesses trechos. E quem já leu, é um convite então para revisitar aqui trechos lindos da obra, trechos que me marcaram, trechos até que me emocionaram. Eu não vou falar todos aqui, porque realmente são muitos, tá? Mas eu vou separar alguns aqui, vamos lá. É dito muito sobre Deus e o diabo, né? O Riobaldo fala o seguinte: Deus é paciência, o contrário é o diabo. Tem uma repetição que sempre, outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo, só era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Essa é a página 32. A gente pula aqui para a página 53, ele fala mais um pouco desta travessia. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. E sobre amizade? Amigo, para mim, é a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual o igual, desarmado. O de que um tira prazer de estar próximo. Amigo é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. Olha que lindo esse trecho aqui. Desde aquele tempo, eu já achava que a vida da gente vai em erros, como um relato sem pés nem cabeça, por falta de sisudez e alegria. Vida devia ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto seu papel, desempenho. A notícia, a gente tem de ir por ela, mesmo entrar no mundo para se buscar. Tem um trecho até, agora eu não lembro em qual página que está, que ele fala que a vida
exige da gente é coragem. Eu não sei agora se são exatamente essas as palavras, mas eu adorei esse trecho. Tem uma parte também que ele fala sobre o que é o diabo. Aqui, tá na página 50. Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa de existir para ver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. Mais uma. O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ah, essa parte aqui que eu tinha falado da coragem, essa daqui. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria. E ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só mais uma, eu juro, é a última. Agora, que mais idoso me vejo, e quanto mais remoto aquilo reside, a lembrança demuda de valor. Se transforma, se compõe em uma espécie de decorrido formoso. Ai, gente, chega, né? Chega, mas tem muito mais aqui. Ah, não, olha isso aqui, ó. Eu era 2 diversos? O que não entendo hoje, naquele tempo eu não sabia. Como é que eu podia saber que era metade se eu não tinha ainda ela toda pronta para medir? É isso não, é muito mais do que isso, tá? Espero que esse medo, eu também tinha medo, tá? Confesso que eu também tinha, assim, um certo receio, mas vale a pena. A obra, ela recompensa você, o esforço inicial apenas, tá? Depois você se encontra aqui na obra e você fica maravilhado, é diferente de tudo. Até o título, quando eu entendi o porquê Grande Sertão Veredas, eu fui entender só depois. E é lindo. Cuidado apenas com spoilers, tá? Porque tem muitos spoilers aí que, se você for pesquisar, vai vir muitos spoilers. Então, durante a leitura, procure não pesquisar. Apenas se encontre aqui neste grande sertão. Aqui eu acho que eu não li essa parte, era a primeira para eu ter lido. Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Mas vão ter outras passagens aqui, inúmeras passagens sobre o sertão. Eu li também essa novelinha aqui, que me fez refletir muito, tá? Este aqui é o Bartleby, O Escrevente, de Herman Melville. É o mesmo autor de Moby Dick. Essa aqui é uma novela curtinha. Foi publicada em 1853. O narrador aqui, ele é o patrão de Bartleby. Então, assim, a gente sabe muito pouco sobre ele, tá? Só que é um livro que ele traz a reflexão sobre a nossa relação com o trabalho, produtividade, porque aqui o Bartleby, ele trabalha no escritório, ele é o escrevente, ele tem que fazer as cópias, é um trabalho bastante chato, mas ele trabalha em Wall Street, representa muita coisa ali, trabalhar em Wall Street. Mas como é a vida de Bartleby? A gente só vai saber por esse narrador. Além dessa questão do trabalho, algo que me sensibilizou muito também foi a questão do... Eu vou ler até esse trechinho aqui para vocês, quer ver? A melancolia transformava-se em medo e a piedade em repulsa. É tão verdadeiro e também tão terrível o fato de que, até certo ponto, a ideia ou a visão do sofrimento atrai os nossos melhores sentimentos. Mas, em certos casos especiais, além desse ponto, isso não acontece. Para uma alma sensível, a piedade não raro é uma dor. E quando se percebe que tal piedade não pode levar à assistência de fato, o bom senso livra a alma dela. Porque aqui o Bartleby, pouco se sabe dele, mas ele denuncia muito sobre a sociedade. Como ele responde a essa sociedade?
ao trabalho, então existe esse estranhamento, e a questão da produtividade, quando não existe mais produtividade, e quando também tem a questão da necessidade de uma assistência, de algo mais vulnerável, tornar-se mais vulnerável. Como essa sociedade, como essa sociedade cuida? Me fez pensar muito sobre a Metamorfose de Kafka. E aí eu aproveitei para reler também uma novelinha curta, mas muito impactante. E essa releitura, para mim, foi diferente, porque aqui eu vi mais a questão do Butterby com a sociedade. E aqui eu enxerguei mais a questão do inseto, da metamorfose, num âmbito em casa, âmbito familiar. Então, acho que até incomoda mais, né? E eu me lembro que na minha primeira leitura eu fiquei muito incomodada com a questão do inseto e me trouxe uma angústia muito grande, mas essa segunda leitura, esta releitura, me chamou muito mais a atenção a repulsa que o Gregor recebeu ali das pessoas que ele mais esperava, ou não esperava, mas que deveria ter vindo ali o maior apoio. A família ali que mora com ele, o gerente do seu trabalho. Então, como de repente ele muda, ele não é mais ele se torna isto, né? Ele se torna coisa, se torna algo repugnante. Essas obras conversam aqui mais Butterby, a relação do trabalho, da sociedade, aqui o trabalho e mais um contexto mais próximo. E eu acho que isso que incomoda mais, né? Essa metamorfose que o Gregor Samsa, ele acorda desse jeito e ele percebe que não é um sonho, que ele está vivendo um pesadelo. Foi uma releitura que acabou sendo mais angustiante do que a primeira. Bom, e aí, vamos falar aqui então, mudar um pouco. Eu li um livro da Helena Ferrante. Esse aqui é o livro que eu mais tinha receio de ler, porque eu pensava, mas para que eu vou mexer nesse assunto? É um assunto muito doloroso, é um assunto muito difícil, eu não quero pensar sobre isso. Para que eu vou mexer? Né? Alguns pensamentos, algumas questões aqui que são difíceis para a mulher, são muito difíceis para a mulher. E as obras de Helena Ferrante, ela tem mesmo, né, essa característica de incomodar, de te fazer pensar na sua vida, nas suas coisas. Tem um quê de psicanálise, por isso que eu gosto tanto, né? Ela não tem aquela coisa sonsa, não. A Helena Ferrante chegando, vamos mexer aqui nas estruturas, vamos falar sobre coisas aqui que nem todo mundo quer saber, nem todo mundo está preparado para falar sobre isso. Mas aqui, a Olga, a protagonista, ela é casada há 15 anos. Aí o marido dela, do nada, fala, olha, acabou. Cadê? Já começa assim, gente, não é spoiler não, tá? Não é spoiler. Tá na primeira página aqui, diz que estava confuso, diz que não estava feliz. Eu sei que ele sai da vida desta mulher. Essa mulher, a Olga, então, ela desde que se casou, ela se casou aos 22 anos, ela parou de trabalhar, eles tiveram 2 filhos, uma filha está com 7 anos e o filho está com 10 anos. Então, toda essa vida construída, né, com essa base familiar, a vida dela totalmente ali, ela vive isso o tempo todo, a sua família, seu marido, seus filhos e até o cachorro, de repente se despedaça, né, porque o marido ali, para ela, era ela e o marido e as crianças, então era a base ali da vida dela. Então ele saiu, então ela ficou quebrada. Então esses são os dias de abandono. Mas é uma imersão aqui porque ela vai se abandonar. Só que no meio disso, né, e vão acontecendo as coisas, só que no meio disso aqui tem as reflexões sobre tudo que ela fez desde lá do começo. Peraí, esse marido, como ele era, como eu ouvia, como eu ou fingia não ver, como que eu estruturei, eu como esposa, como mulher, como um indivíduo, porque a mulher não é só mãe. Como que
eu deixei isso acontecer? Ou como que eu não vi que isso estava acontecendo? Será que eu fingi que eu não estava vendo o que estava acontecendo? Tudo aqui é muito intenso, são muitos questionamentos que, é claro, você ali acaba trazendo para sua vida também, tá? Isso não tem nada a ver a ser contra a mulher, ser dona de casa, ou ser a favor, não é nada disso. É sobre o indivíduo, é como você se coloca numa relação, é como você se coloca nas coisas, na vida. O que você está colocando em primeiro, em segundo lugar? Você está cuidando de todo mundo? Você está cuidando de você? Você se transformou em algo ali para caber numa situação, fingir que está satisfeita numa situação onde você não está, você está enganando a quem? A pessoa está caindo fora. Tá caindo fora do quê? Então é uma leitura que, primeiro, você chega aqui, você pega o seu julgamento, deixa na porta. Esquece o julgamento. Vamos entrar nessa história aqui, vamos analisar as coisas e aprender alguma coisa com isso. Não tem nada de isso de 8 e 80, certo e errado, tá? Assim a gente aprende também com Grande Sertão Veredas. As coisas não são assim ou assado. Não são dois lados. A vida não é assim. Não é tão simples assim as coisas, tá? Eu vou ler um trecho aqui que eu falei, nossa, eu acho que muita mulher se encontra ou já se encontrou nessa situação, principalmente as mães, porque existe uma troca ali de papéis. Quando você é nova, né, quando você namora, depois você casa, depois você torna-se mãe e muda ali muita coisa. E olha só, tá na página 89. Não é spoiler não, gente. É apenas assim, algo que acontece muito na vida da mulher. Ela tá repensando aqui sobre esse marido, esse ex-marido, e ela fala que em um determinado momento, então, quando as crianças ainda eram pequenas, os dois estavam muito confusos. Ela esperava, enquanto cuidava dos filhos, um tempo, prestem atenção, quando ela tinha os filhos pequenos, aquela correria, aquela coisa que você, né? Quem tem criança pequena sabe como é que é. Ela esperava um tempo que não chegava nunca, o tempo em que eu teria recomeçado a ser como havia sido antes da gravidez, jovem, magra, energética, convencida de poder fazer de mim, sei lá, que espécie de pessoa memorável. Porque existe o casal antes dos filhos, essa independência que a mulher tem antes dos filhos. Inclusive, é um tema até que essa geração Z, é geração Z, né? Você vê muitos casais que não querem ter filhos, porque pensam nisso também, porque você perde uma forma de independência, né? Os filhos, eles entram ali e tomam um papel ali que você já não é mais independente. O casamento já muda a estrutura, os filhos vêm e muda a estrutura também. Só que ela não tinha entendido ainda, ela estava esperando que as coisas fossem mudar, que ela fosse ter aquele tempo para ela, aquele tempo para fazer as coisas dela. E na verdade, as coisas não vão parar de acontecer para que ela se sinta bem, para que ela descanse, para que ela volte a ter o tempo que ela precisava. Na verdade, é tudo junto, é tudo misturado. Você tem que conciliar ali o casamento, as crianças e você também, as suas prioridades, as suas vontades. E é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas o livro aqui traz muitas dessas questões também da mulher abandonada. Não tirando a importância da família de jeito nenhum, tá? Não tenta desvirtuar a história aqui, nada disso, tá? A importância da família, a importância do casamento, mas a importância da mulher também se encontrar no meio disso para também se valorizar e para desempenhar melhor até o seu papel dentro ali da família, porque ela feliz, ela satisfeita, ela traz isso para dentro de casa, ela vai reluzir dentro do relacionamento, dentro do casamento, a relação com os filhos. Gente, Helena Ferrante não decepciona. E esse livro aqui, eu pensei, por que eu não li antes? Medo de quê? Gente, tem coisa aqui que precisa ser debatida. Nem que seja na sua mente.
principalmente, mais importante ainda, se for discutida na sua mente para você mesmo, entendeu? Para você entender algumas situações ali. Mesmo para homem também é válido aqui. O papel do homem também junto a essa mulher. O papel do homem junto como pai. A base aqui dessa família também. Isso aqui é importante para os homens também, tá? Não é leitura só para mulher, não. Então, olha, que leitura. Então, esses foram os livros. Espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo sobre livros, mas eu gosto de trazer a literatura deste jeito, sabe? Eu acho que os livros, eles enriquecem a nossa vida. Os livros, eles trazem uma beleza para a nossa vida, um entendimento que muitas vezes você não encontra em outros lugares. Não que substitua a vivência, não que substitua partes da sua vida, não, mas engrandece. Esse é um dos papéis da literatura na nossa vida. É isso então, falei bastante já. Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.